Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso Papo com o Empreendedor. Hoje nós trazemos aqui o empreendedor da vida real para poder contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado, e sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vou falar com minha sócia aqui, Dona Thaís. Tudo bem, Thaís? Nossa, tudo bem. E engraçado que é a primeira vez que eu vou falar que eu não te vi ontem. Pois é, rapaz. A gente pode falar que passou a semana toda junto que não passou. Essa não, né? Essa não, cara. Então, eu tô aqui com saudade de você, cara. De saudade de seu saco. Vai me pagar o almoço hoje? Então, né? Vamos mudar de assunto? Hoje eu tô muito ansioso. É um convidado que é do nosso setor e tem ajudado muitas construtoras no país, né? É isso aí. Engraçado porque a gente já indicava, né, da Dona Cruz, sem conhecê-lo, assim, diretamente, sem ter falado, assim, com ele agora aqui no podcast. Então, agora vai ser mais fácil ainda indicar, né? Porque o cara é uma figura muito boa. Pois é. A gente sempre encontra ele nos eventos. Sim. Bate um papo rápido e hoje a gente teve a oportunidade de conversar melhor. E o melhor de tudo, né? O cara é gente boa e o produto é bom. Isso que vale. Bom, bonito e... Opa. Deixa eu falar depois. Pessoal, estamos aqui com o seu Marcel Ribeiro, que é empresário, cofundador do Mais Controle e atual CEO. E o Mais Controle é uma gestão de software de obras que vem ajudando mais de 2.000 clientes no nosso país. Marcel, seja muito bem-vindo ao bate-papo aqui da Dona Cruz. Uhul. Legal. Bem-vindo. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, Felipe, Thaís. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa solução, trocar uma ideia, experiências. Vai ter um papo, né? E vamos seguir em frente aí, nessa conversa. Que legal, um prazer, cara. Queria começar te dando os parabéns. Quem já se encontrou em tanto evento. É a verdade. Você tá lá desenrolando e ajudando muitas construtoras. E a gente queria entender melhor do Mais Controle, mas antes entender um pouco melhor da sua história, né? Saber de onde que veio essa ideia, o porquê empreender. Bacana. Bacana, Quem é o Marcel, né? Exato. Então vou contar um pouquinho de mim, começar contando. Sou o Marcel Ribeiro, como você já me apresentou. Sou mineiro. Uai. Sou de Juiz de Fora, da cidade de Juiz de Fora, que fica na região da Zona da Mata de Minas. Sou engenheiro. Já trabalhei em empresas de pequeno, médio e pequeno porte. Até, inclusive, tive uma experiência trabalhando numa multinacional. Sou apaixonado por inovação, tecnologia, gestão, processos. E a Mais Controle surgiu a partir da necessidade que eu e meu sócio, Guilherme Junqueira, tivemos trabalhando em uma pequena empresa de manutenção predial na cidade de Juiz de Fora, e a gente atendia também a gente fazia serviço de manutenção de fachada de prédio e pintura para construtoras, pintura interna e externa, e a gente atendia a nossa cidade e a região. Nós chegamos a ter mais de 10 obras rodando simultaneamente, e era ele na parte administrativa, gestão, fazendo orçamentos de obras, acompanhamento de obras, e a gente tinha também 2 coordenadores e uma pessoa no financeiro. E tudo isso a gente fazia em planilhas de Excel. Santo Excel. Santo Excel. E com o tempo, o Excel, planilhas, elas se tornam complexas de... Já filtro, hein? Demais. Era tabela dinâmica para tudo quanto é lado. E muitas das vezes a gente não tinha certeza dos resultados que a gente tinha, porque a gente também ficava muito na operação. E às vezes as planilhas tinham informações duplicadas, a gente tinha que cruzar o orçamento com o que foi gasto na obra para a gente poder ter um relatório de custos orçados versus custos realizados. Então, era muita correria ali para a gente poder ter relatórios e informações do que estava acontecendo na obra em tempo real. Então, foi aí que lá em 2015, 2016, oficialmente, a gente abriu a Mais Controle, que é um sistema de gestão de obras que a gente hoje atende clientes no Brasil inteiro, que são construtoras, incorporadoras e empresas de serviços especializados. Pô, legal. Então, na verdade, a base do sistema é basicamente toda essa planilha de Excel que vocês já precisavam fazer filtro, já tinha ali a informação da necessidade, né?
E aí colocou ali para um software. Exatamente, Thaís. E é interessante porque a gente tinha, de certa forma, um bom controle das nossas obras. Eu sou suspeito, inclusive, para falar de planilha. Sou apaixonado em planilha. Considero que eu tenho conhecimento avançado nas planilhas de Excel. Certo. Só que, Legal. com o volume de obras, isso se torna complexo, consome tempo e exige que tenha um profissional especialista em manusear planilhas. E eu até volto a dizer, a gente chegou a fazer consultorias, a gente tinha um manual assim de que tudo que a gente precisava de fazer na obra, de visita técnica, levantamento quantitativo, planilha de orçamento, planilha de acompanhamento, ficha de EPI, enfim, a gente era bem organizado. Mas para a gente poder crescer e ter um diferencial competitivo, a gente identificou que a gente precisaria de uma ferramenta de gestão. E lá naquela época a gente buscou por softwares ou sistemas que pudessem nos atender. E a gente identificou que todos os softwares que existiam eram caros e complexos, eram fora da realidade de uma pequena empresa. Então foi aí que no final de 2015, eu considero que 2015, o ano inteiro de 2015 foi um processo de ideação, onde a gente sonhou, a gente ficava se questionando, será que realmente é uma oportunidade de mercado? Então a gente, no final de 2015, a gente fez uma pesquisa de mercado a nível nacional, a gente falou com centenas de empresas e a gente identificou que a mesma dor que a gente sentia, que a gente vivia, era a mesma dor dessas centenas de empresas. E elas achavam, a gente encontrou um paradigma nessa pesquisa, que elas consideravam que softwares eram caros e complexos, somente para grandes empresas. Então foi aí que surgiu o Mais Controle, uma ferramenta acessível financeiramente, focada em pequenas e médias empresas da construção que executam obras e um sistema completamente intuitivo e integrado. Pô, caraca, meu. E tem ajudado muito as construtoras, porque realmente você focou nessa dor inicial, né, deles. E nada impede também de que, ao crescer, o sistema também acompanhe, é isso? Com certeza. Na pesquisa de mercado, legal essa história, Thaís. A cabeça do empreendedor, ela borbulha ali de ideias, né? Sim. Então, a gente tinha que saber por onde começar a desenvolver o sistema. Então, a pesquisa de mercado foi interessante, que além da gente identificar que essa era de fato uma oportunidade, ela deu pra gente, ela mostrou pra gente os primeiros passos que a gente precisava de dar. Então, a gente começou desenvolvendo o módulo de orçamento e financeiro, que era a maior dor dessas pequenas e médias empresas. E depois a gente foi, de fato, como você disse, desenvolvendo outros módulos. Hoje a gente tem módulo de compras, módulo de estoque, medição, diário de obras. Enfim, é uma melhoria contínua no desenvolvimento. Ah, sim, porque haja criatividade, né, nesse setor. O pessoal é criativo. Engenheiro é criativo, né? Engenheiro é muito criativo. Legal. E também tem a questão da evolução da obra, né? A gente entende um pouco da parte contábil. A gente conversou bastante nos eventos sobre parte contábil, Sim. nota fiscal. Mas vamos supor que seja um engenheiro que esteja assistindo a gente ou o dono de uma pequena construtora. Como ele consegue medir a evolução dele da obra dentro do sistema? Legal. A partir do orçamento, né, Felipe? Ele tem ali todas as etapas do orçamento, que ele vai montar o orçamento de acordo com a necessidade dele. O sistema ele é completamente personalizado ali, ele consegue adaptar ali o orçamento à realidade dele, seja um prestador de serviço, seja uma construtora ou uma incorporadora, ou inclusive obra pública e obra por administração, enfim. Sim. Eles vão montar o orçamento dele e a partir do momento que a obra vai evoluindo, ele consegue fazer medições, criar medições, medição 1, medição 2, por data e falar qual atividade ele evoluiu daquele orçamento, daquela obra. E com isso, fora a evolução física da obra, é possível também fazer o acompanhamento financeiro. Por isso que eu entendo também que a nossa parceria, a gente tem muita complementariedade com vocês, Sim. que são contadores, porque a parte financeira ela é uma grande dor dessas empresas. Então ele precisa de saber se o que ele avançou fisicamente está de acordo com o que ele avançou financeiramente. Sim. Então o sistema ele permite com que o gestor ele acompanhe a evolução físico-financeira das obras. Inclusive era uma dor eu trabalhei numa construtora onde eles tinham um curto período, eram 6 meses para fazer uma obra grande. Então, você tinha
50, 60 milhões para gerir em 6 meses. Só que acontece tudo muito rápido, né? A fundação é a parte essencial, aí vem cobertura, era essencial também. E aí você gasta muito. E aí a dor que ele tinha de um dos softwares lá, ele me cobrava muito, era o quê? Fazia-se as medições pelo serviço. Uhum. Então você coloca lá, fundação, fácil, né? Sim. Uma medição de fundação, 10% e tal. Só que aí ele não conseguia acompanhar exatamente o financeiro, o fluxo financeiro daquele contrato. Porque ele falava, tudo bem, foi 10%, mas, pô, isso corresponde a quanto? Sabe? Um relatório ali que dá um número ali, de repente, num gráfico, algo muito mais fácil. Que é essencial, né, Thaís? Pra ele é. Eu não entendia que era essencial na época, mas pra ele era muito. Sim, porque após o projeto, aprovação de projeto, início da obra ali, até, na verdade, antes do início da obra, a gente tem a fase de orçamento. Sim. Então, só que tem que... A grande dor, essencial, né? É muito essencial fazer o acompanhamento financeiro da obra. Então, o que a gente costuma dizer, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, é fundamental. O gestor, ele está acompanhando a evolução física, sair um pouquinho do operacional. Inclusive, a gente vê muito gestor muito envolvido no operacional. O ideal é que ele acompanhe ali os resultados da empresa, os resultados das obras. Então, o sistema hoje, ele permite que o gestor em tempo real acompanhe ali a gestão financeira, a gestão física, o cronograma. Veja o orçado, o realizado. Você vê a diferença, as distorções, né? O sistema é bem interessante que em 2 cliques, o gestor ele consegue acompanhar ali o orçado e realizado, tanto da obra como um todo, tanto quanto por grupo de material, mão de obra, equipamentos, quanto também por etapa. Por fase de obra. Os insumos que ele orçou, ele consegue comparar o que ele orçou de insumos com o que ele de fato realizou, porque ele consegue dar entrada de materiais. Então é muito interessante, porque o sistema, como o Mais Controle é uma ferramenta muito flexível, ele permite uma gestão que vai do básico até o avançado. Que, de certa forma, ele vai se adaptar à realidade da empresa, que é até o que a gente recomenda. A empresa que ela tem uma gestão mais simples, começa da forma que você faz e você, à medida que o tempo vai passando, as obras vão acontecendo, vai evoluindo nessa gestão. Isso é. E é uma briga do gestor com o setor de compras, né? Faça 3 orçamentos. E aí, cadê que teve os 3 orçamentos? E aí você consegue ver, né, no próprio aplicativo. Exato. Pô, legal. E, inclusive, a parte nossa de compras, a gente tem aplicativo de solicitação de compras que ele pode fazer diretamente da obra. A gente integra muito bem o canteiro de obras com o escritório. E, inclusive, a solicitação ele consegue puxar os insumos que foram orçados diretamente do orçamento. Pô, legal. Que aí ele passa por uma alçada de aprovação, que vai para cotação, aí ele consegue facilmente criar um mapa de cotação. Ele envia a cotação, né, primeiramente para o fornecedor. Inclusive, a gente lançou uma funcionalidade muito interessante, que é na parte de cotação. A gente implementou uma inteligência artificial. O fornecedor ele envia a cotação, seja em PDF ou em imagem. A nossa IA tá ali na imagem agora também. Tudo é WhatsApp, né, agora? Aí ele pega essa imagem ou o PDF, ele arrasta para dentro da cotação e a cotação ela é preenchida automaticamente. Legal. Então ele ganha muito tempo durante o processo de cotação. Então depois o próprio sistema vai apresentar para ele a melhor compra, que aí ele consegue negociar melhor com seus fornecedores. Dessa forma ter economia e segurança também no processo de compras e saber que ele está fazendo boas aquisições. Pô, maneiro. Bem completo. Do lado do empresário, já tinha escutado bastante que mas é prático. Aí a gente conversou muito na obra. Por exemplo, o cara tá na obra, aí ele precisa lançar, geralmente o pessoal faz via grupo de WhatsApp. Aí abre um grupo, vou abrir um grupo por obra que fica mais organizado. Compra de material para obra Dona Cruz. Eu costumo fazer assim. Aí o Marcel comentou até esse final de semana comigo que você não precisa lançar no WhatsApp. Você lança dentro do sistema Mais Controle no aplicativo. Exato. Olha só. Exatamente. Direto, e você não perde esse banco de dados, vai se realimentando, né? Sim. É que o pessoal viu no WhatsApp uma praticidade que não tinha antes, né? E aí, se você coloca o aplicativo no celular, já facilita isso mesmo, tá na palma da mão. Facilita muito, inclusive, falando em palma da mão, tem um recurso muito interessante que encanta muito os clientes dos nossos clientes,
que é o Diário de Obras. Ele tem um aplicativo também que ele consegue na obra tirar fotos, falar quem trabalhou na obra. Inclusive, quando ele informa qual profissional está trabalhando na obra, o próprio sistema ele já gera um apontamento de mão de obra para depois facilitar no financeiro as apropriações. Sim. Ele fala quais atividades ele está executando, qual o percentual de evolução, se houve alguma ocorrência. E ele consegue gerar um relatório, que ele consegue escolher quais campos que ele deseja que saia nesse relatório. E ele manda um link para o cliente, um link único para o cliente poder navegar dia a dia, dando um clique, ele passa para o próximo dia. Um clique, ele passa para o próximo dia. Vendo fotos, condição do tempo, quais profissionais, evolução, sem que ele precise de ficar gerando arquivos PDF. Então, isso ganha muito tempo e encanta os clientes, que é muito interessante essa funcionalidade, porque uma dor que a gente percebe também dos nossos clientes é captação de novos clientes. Então, com essa ferramenta, ele consegue passar mais confiança, credibilidade e transparência para os clientes deles. Então, por consequência, ele acaba captando também mais obras. Inclusive, tem um exemplo bem legal, inclusive é um feedback que a gente costuma receber dos nossos clientes, que às vezes ele está prestando serviço para um cliente dele, e às vezes esse cliente dele está num churrasquinho no final de semana, aí o amigo desse cliente dele pergunta, e aí, como é que está a sua obra? Aí esse cliente dele vai falar, olha, como é que tá aqui? Aí ele vai e mostra o diário de obras para ele, ali navegando dia a dia, simplicidade enorme. E aí esse amigo dele vira e fala, ué, mas peraí, quem que tá fazendo essa obra para você? Já, indicação, na hora. Ah, é o Felipe, a Thaís da construtora Cruz, por exemplo. Aí ele vai, pô, peraí, me passa o contato deles. Aí ele capta clientes, assim, pelo próprio cliente. Bem legal essa funcionalidade. Pô, incrível. A tecnologia, enfim, é a favor, né, da construção civil. Pois e muito bem usada. E você comentou que é a gestão, desde a gestão mais simples até um cara que já está bem evoluído, né? Exato. E é bom de informação. Às vezes o cara não sabe muito bem o que fazer e navegando pelo sistema, acredito que tem as funcionalidades, ele vai fuçando, assim, é um cara curioso e vai aprendendo mais. Exato. Então, de certa forma, é algo educacional, né? Com certeza, com certeza. E dando possibilidade, faz com que o cliente ele não fique amarrado a uma ferramenta por um período só, mas que ele tenha essa amarração por toda a longevidade da empresa, né? Vai até quando tiver grande mesmo. Exatamente. Então isso é bem bacana. É uma ferramenta que permite o pequeno construtor, incorporador, prestador de serviço, crescer. Eles são para pequenas empresas, mas que pensam grande, né? E falando de negócio mesmo, já dá mais controle, assim, pode ser que tenha hoje ali alguém tentando desenvolver algo que integre a funcionalidade de vocês, né? Algo que vocês não estejam vendo, por exemplo. Existe essa procura? Existe essa demanda? Você costuma receber muito aí? Muitas pessoas? Costumamos, tá aí. Interessante sua pergunta. Porque hoje o Mais Controle, ele faz parte do conceito BIM na parte de execução de obras. Só que se a gente for estudar um pouquinho sobre o BIM 4D, ele vai desde a parte de idealização de projetos, execução de obras, que é onde nós estamos, até a parte de entrega de obras, manutenção, enfim. Então, a gente já estamos estudando, inclusive, a integração com ferramentas de elaboração de projetos. Legal. Por exemplo, quem usa Revit, ele consegue exportar ali um arquivo IFC e importar para o nosso sistema. Tá? Por enquanto, isso ainda tem esse passo, mas a ideia é que no futuro a gente consiga integrar já de forma automatizada e também de sistemas de pós-obra, de sistema de manutenção, onde tem ali o manual do usuário, onde tem ali as manutenções preventivas. Então, a gente também pretende, já tem até conversado com possíveis parceiros, para poder integrar a nossa solução com outras ferramentas, para poder atender toda a cadeia da construção. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, porque tem a parte de projeto, né? Exato. E tem uma atualização muito grande, dependendo da obra, mas é uma atualização muito grande. Pô, atualizou o projeto, aí o projetista não mandou pra obra. E a obra tá sem atualização. Então, já tá nesse passo de atualizar. Isso é bem Exato. legal, Exatamente. Desde a parte de projetos, entrega da obra e financeiro contábil também. Pô, é interessante isso é mais também, que é um assunto muito pertinente para vocês. Sim. Que é fazer ali todo
o controle ali fiscal, gerencial, né, da obra, que o sistema ele tem um módulo financeiro que é muito completo, que eu até considero que é um dos mais importantes da nossa ferramenta, onde o gestor ele consegue lançar contas a pagar, contas a receber, fazer apropriação de custo por centro de custo, fazer conciliação bancária, anexar arquivo de nota fiscal. Então, ele consegue exportar o extrato bancário e todas as notas fiscais para poder prestar conta para vocês. A gente faz hoje a importação de alguns clientes lá e é bem legal. Bem prático, né, digamos assim, que é o que é mais importante, porque antigamente o contador, ele pegava a documentação, era impressa, digitava, né? Agora deixou de ser impresso, mas ainda assim digitava, e agora tá vindo importante. Tanto a parte contábil e a parte fiscal também. Do contábil, basicamente a construtora, o pequeno empresário tinha um administrativo, ou ele mesmo fazia uma planilha, e nessa planilha colocava todos os custos, as entradas, e tinha o trabalho de, além de digitar, separar por obra. Sim. Então era um arquivo Excel, aí pegava isso e passava para contabilidade. E quando tava assim, tava bom demais, né? Cara mais organizado. E com o sistema, isso fica muito melhor. Porque é algo que já tem pronto. Então é uma cadeia, desde o lançamento do primeiro custo até o final. E a gente, junto com a Mais Controle, é muito bom que dentro do sistema deles, a gente consegue gerar um arquivo e integrar com o nosso sistema contábil via API. Legal. Então todo mundo ganha e ganha muito tempo, né? Em relação a isso. É um gap muito grande que a gente tem na contabilidade hoje, porque a nossa dor hoje é tentar fazer com que a contabilidade esteja mais atual possível para ela virar gerencial e não passado, não análise passada, né? Hoje como que acontece, ou como acontecia antigamente? Fecha-se o mês, estamos em agosto, então 31 de agosto fechou o mês de agosto, aí até o dia tal o cara manda o relatório de agosto, ou seja, ele vai ter uma contabilidade do passado. Sim. Então, em setembro, eu vou fazer a contabilidade de agosto. Com uma ferramenta que você já tem ali em tempo atual, que o cara fica atualizando o tempo inteiro e ele realmente utiliza, perfeito, você consegue fazer com que a contabilidade seja mais meio que diária. Então, fechou, fala com o cliente, né? Fechou 2 semanas? Então, essa semana mais você não vai mexer mais no financeiro, vamos fechar a contabilidade de 2 semanas. Então, traz a contabilidade também para tempo real. Que aí seria o melhor dos mundos, né? Analisa o hoje mesmo. Todo mundo ganha com isso, né? Eu fico imaginando como que era feito isso, né? Pegando essas planilhas todas, final de semana. Onde é que fica a família nessa história, né? Fica brava. As caixas e caixas de documentação. Inclusive, foi bem interessante, falando de contabilidade. A gente estava no evento esse final de semana, né, Felipe? Em Alphaville, aqui em São Paulo. Teve um rapaz um construtor que estava próximo do nosso stand, aí o Felipe estava próximo, assim, da gente também, aí ele reportando ali algumas dificuldades que ele estava tendo na contabilidade dele. Chamei o Felipe rapidinho, Felipe, conversa com esse cara aqui. Em 5 minutos, Thaís, prestou uma consultoria para esse construtor, você economizou acho que 20 mil, não foi? Foi 23 mil, minha incorporadora. Olha só. Rapaz, nós temos uma reunião terça-feira com ele. Olha aí. O comercial trabalhou ontem. Rapaz é cirúrgico, né? Demais. Raio laser ali. Uma questão até do patrimônio de afetação. Bom, legal. Cara, se o cara não tá preocupado em ter boas consultorias ao seu lado, assim como um bom aplicativo, assim como um bom advogado, o cara não entende o poder que ele tem ali para poder economizar. Ele só vê o custo, né? O desembolso que tem que ter. Mas o quanto esse desembolso vai te trazer de benefício, que é o que tem que colocar na mentalidade do empresário. Exato. Porque o cara, até um certo momento, você ficar no Excel, tá ok. Aí foi como aconteceu com você. Perfeito. Próximo passo tem que profissionalizar. É o que a gente costuma falar. A construção civil é fácil entrar. Qualquer um entra. É bom ter uma barreira de entrada assim, porque... E assim, pessoa vai começar usando planilha, e que é de fato, igual a Thaís falou, eu acho que é um primeiro passo mesmo. Inclusive, nosso principal concorrente hoje são as planilhas. Só que é difícil se manter na operação. Porque com volume de obras, se a empresa, o empreendedor, de fato, ele quer crescer, então ele precisa de ter mais organização. Então, às vezes, do nada vem uma guia de INSS para ele que ele não estava esperando. Então, falou, peraí, cadê meu planejamento? Cadê minha previsibilidade? Que é algo que hoje o Mais Controle a gente permite. Ele ter essa previsão, ter mais gestão, mais controle, de fato, ali, do que está acontecendo nas obras e na empresa dele, né?
Porque o sistema ele faz a gestão tanto da empresa quanto das obras. Inclusive, nosso plano de entrada já, que é a parte de obras financeiro, que vai para 2 usuários, ele tem cadastro de obras ilimitado. Quando eu falo isso, pessoal, mas não é possível, mas se eu precisar de orçar 10 obras, pode orçar quanto você quiser. O plano de entrada nosso já tem um cadastro de obras ilimitado. Quantas obras ele precisar de orçar, quantas obras ele precisar de gerenciar, ele vai poder já fazer isso por dentro do sistema. Legal, cara. E assim, você era prestador de serviço de uma empresa de manutenção, né? E aí como que foi integrar informações para a incorporação, que era um mundo mais à parte de vocês, assim? Você acabou ouvindo pesquisa de mercado, que é importante para quem está tentando construir aí um aplicativo. Pesquisa de mercado, primeiramente, não adianta ter uma ideia mirabolante e sair fazendo, né? Tem que ver se é viável. Então, como que foi essa questão da incorporação? Você ouviu empresários? Isso foi bem natural, foi interessante também essa pergunta, porque no frigir dos ovos ali, vamos dizer assim, o processo ele é todo o mesmo. Orçamento financeiro, compras, estoque, medição. E de início, como a gente hoje já tem milhares de clientes, lá atrás a gente sempre, até hoje, a gente coleta muito feedback. Então a gente tem um canal de comunicação com o nosso cliente, onde ele pode enviar sugestões. Então, quando chega uma sugestão para a gente estuda aquela sugestão que ele está trazendo, a gente entrevista alguns clientes, a gente prototipa, a gente valida, a gente lança uma versão beta para alguns usuários específicos para depois lançar isso em produção. Então, foi um caminho natural que a gente seguiu desde lá do início. Pô, legal. E hoje vocês estão em Minas ainda? Em Minas. Embora atendendo o Brasil todo, né? No Brasil inteiro. A gente fica ali na zona da mata, né? Como eu disse. Mas a gente tem profissionais aqui na área que moram, inclusive, aqui em São Paulo. Pessoas que trabalham com a gente aqui em São Paulo. Gente no Rio de Janeiro. Curitiba. A gente costuma dizer que a nossa filial é em Curitiba. A gente tem 5 pessoas trabalhando só de Curitiba. Caramba. E como que é essa questão para você de ficar viajando aí o Brasil todo? Estamos viajando bastante. Esse ano a gente está com 3 eventos por mês. Essa semana agora a gente veio aqui em São Paulo para 3 eventos. Inclusive teve um evento que foi bem legal, que foi um cliente nosso que promoveu um encontro lá no CREA em Bragança Paulista. Olha que bacana. Aí ele convidou ali alguns parceiros deles e a gente fez aí uma apresentação pro pessoal. A gente teve um evento em Alphaville, agora na Concrete Show. Semana que vem a gente vai estar em João Pessoa, Recife. Como a gente tem muitos clientes também na região Nordeste, então a gente vai participar lá e marcar uma presença. Mas realmente a gente precisa de se organizar bastante, porque logística, hospedagem, agenda também, a gente precisa de casar. Igual vai ter um evento, na verdade alguns eventos aqui em São Paulo em setembro ou outubro, acho que é outubro, se eu não me engano, que vão casar datas. Tem evento, cara. Em novembro tem alguns também. Tem muito. O pessoal em São Paulo gosta de evento, né? Gosta. E é bacana, né? Porque a gente acaba conhecendo também novas cidades, novas culturas. Cheguei aí em Goiânia, não conhecia Goiânia, fiquei maravilhado lá com a cidade. Eu sabia que Goiânia era uma cidade grande, mas é enorme aquela cidade. Muitos parques, bacana. Sim. Então, a gente vai no sul, vai de norte a sul, a gente tem viajado aí e, de fato, tem que ter uma agenda, cronograma. Já temos eventos fechados para o ano que vem, 2025, já estamos fechados aí na FEICON também, novamente. Legal, amém. Vamos cada lugar é uma cultura diferente, né? Porque a gente tem descoberto que cada pessoa... Não, eu faço assim. Rapaz, como que você pensou nisso? É muito diferente. Criativo não que seja errado, né? Mas isso faz a gente pensar em mais soluções de agregar no nossas coisas. E uma pergunta que eu tô pensando aqui é essa veia empreendedora. Você já tinha isso desde pequeno, cara? Como que foi isso? Cara, eu sempre tive o sonho de empreender, desde menino, assim, desde criança. Todo brinquedo que eu ganhava, eu desmontava. Minha mãe ficava brava comigo, mas seu, não, deixa que eu monto, mãe, depois. Montava nada. Eu com esse carrinho de controle remoto que eu ganhava. Eu quero saber como que é esse negócio aqui por dentro. Mas eu sempre fui muito curioso, sabe? Eu gosto muito, assim, de ajudar pessoas também. Tem muita empatia, eu considero. Então,
Desde o início, assim, desde novo, assim, eu sempre tive ideias de empreendedorismo. Vi meu pai empreender também. Meu pai trabalhou em outras empresas na área da saúde. Ele tem um plano de assistência médica hoje na nossa cidade, uma empresa que vai fazer 20 anos. Então eu vi ele também. Minha mãe é professora, meu pai foi professor também. Ele empreendeu, então vivi também isso na prática. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, Felipe, eu falei com minha mãe que eu queria ter uma empresa de reforma. Quando eu comecei a fazer engenharia, aí a minha mãe virou e falou assim, primeiro você forma, depois você vai fazer o que você quiser. Eu falei, então tá bom, entendi. Fui, estudei bastante, tirava boas notas, fui um bom aluno. Mas sempre com aquelas ideias ali de empreendedorismo e trabalhando em diversas empresas. Quando eu trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei numa multinacional. Enfim, e sempre captando ideias, sempre inquieto também. Nos lugares que eu trabalhei, graças a Deus, geralmente eu já pulava para um outro lugar, eu falava, não, eu quero ter experiência naquela empresa. Então eu ia, buscava, chegava, trabalhava lá, mas saindo das empresas sempre de portas abertas, eu acho que sempre fazendo um bom trabalho. E até que enxerguei essa oportunidade de desenvolver um sistema para atender a nossa empresa na época, que a gente fazia manutenção de predial, mas não somente a nossa empresa, mas todas as empresas a nível Brasil. Porque quando eu estudei em Belo Horizonte, eu percebi que esse mercado de tecnologia estava em ascensão. Eu cheguei a trabalhar na IESEC, não sei se vocês conhecem a IESEC, é o maior. Você conhece a IESEC? IESEC não conhece? Pelo nome. É como se fosse uma empresa júnior. Ela é reconhecida pela Unesco como a maior organização não governamental de jovens do mundo, que a gente promove intercâmbio cultural e profissional. E lá eu trabalhava na área de captação de empresas como a nossa, que buscavam desenvolvedores estrangeiros por causa da falta de mão de obra de desenvolvimento. Não conhecia, eu vou pesquisar sobre. Aí, exato. E é de Minas mesmo? Brasil inteiro. Mas o maior comitê até então era de Minas Gerais. E lá a gente buscava empresas de tecnologia e de engenharia para contratar engenheiros e desenvolvedores de fora. Então eu já trouxe tunisiano, indiano, alemão. A gente recebia essa turma toda para trabalhar nessas empresas de tecnologia. Então nessa época, lá em 2013, 2012, eu vi que tecnologia estava explodindo. Então quando eu tive essa experiência trabalhando com meu sócio nessa empresa de manutenção, eu falei, opa, peraí, será que a gente não consegue desenvolver um sistema, um software, um aplicativo que pudesse atender outras empresas como a nossa? Cheguei a ter outras ideias também, enfim. A cabeça vai longe, vou deixar para depois. Mas essa ideia foi uma ideia que eu cheguei a dar consultoria também financeira, de indicadores. Eu que gosto muito de processo, gosto de lidar com pessoas. Eu costumo dizer que a minha especificidade é análise de dados, que eu gosto de lidar com a operação e com a gestão. Então eu gosto de, igual o Miguel Falabella diria, né? A gente precisa de saber falar duas línguas. Vocês sabem quais são? Pessoas e dados, sei lá. É a nossa e a do próximo. É que é o mais difícil. E eu gosto. Isso é novo, novidade. Que é o mais difícil, falar a língua do próximo. Exato. Então, numa dessas ideias, eu falei, cara, essa ideia de software, isso realmente me encanta. Aí eu procurei, fui no Sebrae, busquei por linhas de investimento, mas acabamos, assim, desde o início, sendo uma empresa bootstrap. Até 2022, a gente começou lá em 2016 até 2022. O que é uma empresa bootstrap, né? Para quem não conhece, é os sócios investindo na empresa. Então, eu e meu sócio, a gente continuou trabalhando enquanto a gente desenvolvia o software. Até que... Mas vocês tiveram sorte, ué. Trabalharam pouco, pá. Começou a ter retorno cedo. Muita sorte. Né? Que sorte. Explica aí como que foi a sorte, vai. Trabalhando de 7 da manhã até 10, 11 horas da noite, todos os dias. Isso aí foi durante 5 anos. Até hoje a gente trabalha muito também. Sim. Hoje, mas graças a Deus, hoje são quase 40 pessoas na empresa. Então a gente tem mais processo, mais pessoas que podem ajudar. Um pouquinho. Mas naquela época era trabalhando domingo, final de semana, feriado. E, enfim, até uma curiosidade da nossa empresa, a gente nasceu de home office, porque eu trabalhava de casa, meu sócio na casa dele, e a gente prototipando o sistema, produzindo conteúdo, a gente trabalha com marketing digital, embora a gente tenha outros canais de aquisição, que são eventos, parcerias, indicação do próprio cliente. A gente validava o sistema, enfim, vendia. Então tudo isso realmente... Foi muita sorte que a gente teve, né? Contar a história de trás pra frente é fácil, né? Fica no começo, quando você tá lá, na dificuldade, é diferente. É diferente.
Caramba. Que legal. E geralmente, as pessoas que a gente conhece, o cara é muito bom na parte da operação, que você falou, eu gosto muito de planilha, de dados, mas às vezes o cara não é um bom vendedor. No caso, vocês é os dois, né? Você tem que ver esse cara vendendo, Thaís. Eu vi. Um Ave Maria. Não, eu tava no evento, ele, não, vem aqui, rapidinho, Thaís. Aí já ficou lá, aí daqui a pouco, não, tem um cliente seu que quer fechar também. Não, vem aqui. Ô, fulano, vem aqui, atende ele aqui, já tira as dúvidas dele. Vendedor nato. Marcel, consultoria comercial. E isso também é interessante você falar, porque a gente que vem da engenharia, a gente tem uma visão muito técnica da operação. Isso. A gente gosta ali de estar na obra, chão bota na obra, conversando com o pessoal da mão de obra, cliente, gosta ali de fazer a mágica acontecer, né? Tirar a obra do chão, enfim. Mas quando você empreende, você é empresário, empreendedor, você precisa de entender que nós precisamos de entender que a gente precisa de conhecer outras áreas, né? Que é a área de vendas, a área de gestão. Inclusive gestão é uma palavrinha tão simples. Tão difícil. Não é um negócio tão difícil. Mas é tanta coisa que tem por trás dela, né? Gestão de tempo, gestão financeira, gestão comercial, gestão de pessoas, enfim, e por aí vai. E uma das coisas que a gente fez muito, eu e meu sócio, e fazemos até hoje, é qualificação. A gente sempre participou de cursos, mentorias, a gente já pegou muita mentoria com empresários renomados da nossa região. Inclusive, João Kepler é um deles, Sim. da Bossa Nova. A gente já teve 2 mentorias com o João Kepler. Então, assim, mentoria, curso, já viajamos para São Paulo, a gente que é de Minas, né? Viajamos São Paulo, Sul, enfim, para poder se capacitar em todas as áreas, marketing, vendas, liderança, gestão. Isso é fundamental e é algo que a gente traz também e leva para nossa equipe. Inclusive, essa semana agora, acabei de fechar uma pós-graduação para um dos nossos colaboradores, que ele é consultor especialista de implantação, engenheiro. A gente fechou para ele uma pós-graduação na área de construção off-site. Tá muito em ascensão agora, Sim, né? ele vai fazer essa pós-graduação para a gente poder ter essa transferência ali de conhecimento entre a academia e a prática ali, que é o nosso sistema, nosso desenvolvimento, da nossa solução. E como que é pra você hoje, nessa questão da tecnologia, a retenção de talentos? Né? Porque acho que é muita dor do empresário também. Uhum. Tem empresário que não quer passar todo o conhecimento pra não perder a função. Tem empresário também que passa muito conhecimento, mas acaba que o colaborador vai embora. Né? Como que você faz essa parte hoje? Legal, Thaís. Bom, se você tivesse me pedido para responder essa pergunta em uma palavra, eu falaria assim, cultura. É algo que a gente tem uma cultura muito forte dentro da Mais Controle. Desde o processo... Primeiro, eu, meu sócio, a gente dando exemplo. A gente está como um time, a gente joga junto, a gente rema junto. E a gente tem um processo de seleção, que a gente faz entrevista, geralmente a gente tem uma provinha para a pessoa fazer, para a gente ver se ela de fato está engajada, né? Se ela estudou um pouquinho sobre a nossa empresa. A gente tem todo um processo, né, de seleção para até que a gente contrate. Então, assim, acho que o primeiro passo na retenção é a contratação. Contratar pessoas certas. E segundo, é ter cerimônias que a gente tem. A gente tem reuniões diárias que a gente chama de dailies. A gente tem reuniões semanais. A gente tem reuniões mensais. Inclusive, essa sexta-feira agora vai ser a nossa reunião geral. Todo mês a gente faz na primeira ou segunda sexta-feira do mês, a gente tem uma reunião geral que vai todo mundo da empresa participar dessa reunião e a gente apresenta os resultados de todas as áreas da empresa. Marketing, vendas, sucesso do cliente, produto, desenvolvimento, gestão. Então a gente leva para a equipe toda essa transparência. Então todo mundo está olhando na mesma direção. Então, e as cerimônias, igual a gente está no ano de Olimpíadas, a gente fez agora em junho um encontro com a equipe e a gente fez as Olimpíadas da Mais Controle. Então a gente vai, aluga lá em Minas a gente chama de granja, né? A pessoa que eu acho que chama de chácara. Tipo que granja é lugar de criar galinha, né? A gente deu risada no último encontro que a gente tava falando disso, né? Exatamente. É diferente. Mas a gente aluga uma chácara e a gente contrata profissionais para poder fazer essa dinâmica, poder interagir as pessoas. No final de ano a gente faz um encontro com todo mundo também. Descontrair, né? Exato. Porque se você trabalha com pessoas, tem que conhecer as pessoas. Exato. Não é só o trabalho. Então a gente tem uma cultura muito forte. A gente trabalha hoje de home office, na maior parte das vezes. A gente funciona muito bem. Por quê? Porque a gente tem relatórios, a gente tem indicadores. A gente consegue saber
quantas oportunidades a gente tem para poder trabalhar as vendas, qual que é o nosso percentual de conversão de vendas, qual que é o percentual de engajamento dos nossos clientes, qual funcionalidades os nossos clientes mais pedem. Como então, estão os novos projetos. Os novos projetos. Então, a gente tem indicadores de tudo. A gente não gosta de fazer microgerenciamento. A gente trabalha com uma metodologia que se chama OKRs, que é Gestão de Objetivos e Resultados Chaves. Então, a gente traça ela para o ano inteiro, revisa ela trimestralmente, se necessário a gente ajusta a rota, a gente recalibra. Uhum. Então, a gente tem um acompanhamento ali diário, mensal, semanal, dependendo ali do indicador, do processo que tem que ser gerenciado. E a gente funciona muito bem dessa forma, por isso que a gente promove esses encontros também presenciais para poder trazer, assim, eu acho que o olho no olho ali, né, pele na pele, é gostoso e faz parte. É diferente. Quantos colaboradores hoje? Hoje somos 38 pessoas, estamos contratando mais 2 para o comercial e mais 1 para marketing. Manda currículo aí. Vagas abertas. Que legal. E a gente se encontrou em muitos eventos. Já foram 6, 7, né? Pelo menos. E você já pensaram em fazer um evento do Mais Controle? Olha, tem gente que às vezes nos pergunta isso também, sabia? Sim, já pensamos. Inclusive, a gente até pensou em fazer um esse ano, mas como a gente está participando de muitas feiras e eventos, a gente identificou que, inclusive esse ano é ano de eleição, então a gente identificou que eu acho que vale a pena a gente continuar mais um pouco como patrocinador desses eventos, que a gente vai com stand, em alguns desses a gente também tem um espaço também para fazer uma palestra. A gente tem um tema de palestra que a gente chama A Nova Gestão de Obras. Como que é feita a gestão de obras na era da tecnologia. Como é que a gente integra o canteiro de obras com o escritório, como é que a nossa solução ajuda o nosso cliente a conquistar mais clientes, enfim. Então, a gente tem uma intenção, um sonho de criar um evento da Mais Controle, convidar parceiros como vocês, mas é algo que ainda tá na mente, assim, mas... Deve dar trabalho, né? Deve dar trabalho. E igual eu disse, como a gente tá já patrocinando muitos eventos, então a gente consumir essa energia não é o nosso momento agora. Tá seria interessante. Para organizar leva muito tempo, mas acredito que a experiência vocês já pegaram de muitos eventos, o que tem que ter, o que não tem, o que foi legal, o que não foi, né? Com certeza. Exato. Mas se eu puder pedir um favor, faça em Minas, né? Que aí a gente vai até comer Minas. Um pãozinho de queijo, cafezinho mineiro. Minas é grande. Um docinho de leite. Um docinho de leite. Minas é grande. É bom demais. Gosto muito de Minas. Gosto muito da culinária mineira também. É bom, eu sou suspeito pra falar. Muito bom. Mas São Paulo tem uma coisa que eu gosto muito de São Paulo aqui, só que as padarias daqui. São criativas. Nossa, assim, tem um atendimento fenomenal. Sempre quando eu vou, uma comida boa, sai rápido, assim, o pessoal atende bem. Você já comeu pão de queijo recheado aqui? Pão de queijo recheado ainda não, já comi uns pãozinhos de queijo. Não é igual o de Minas, tá? Desculpa diferente. a sinceridade, mas é bom também. Você tem propriedade pra falar sobre pão de queijo, né? Pô, legal, cara. E também tem essa cultura do nosso país, do modo geral, já puxando para negócios. Existe alguns pedidos assim fora da curva de algum cliente assim que você tenha recebido? Como, por exemplo, assim, eu gostaria de integrar, apesar que não é tão fora de hora assim, né? Assistência médica, por exemplo, dos colaboradores, né? PCMCO, essas coisas dentro do Mais Controle ou não? Gestão de documentação. Tem pedidos assim. Não seria tão fora de hora, mas eu acho que é um pouco... Algo que o pessoal pede muito é gestão comercial, tem um funil de vendas, que a gente ainda não tem dentro da plataforma. Mas é algo que a gente pretende criar também, diante da demanda. Um pedido que a gente tem interessante também são clientes de fora, no exterior. Hoje a gente tem 3, 4 clientes, acho que 2 em Portugal e 2 na África do Sul. Eles pedem pra gente colocar moedas e outras línguas, mas ainda não é o nosso foco. Imagino que em médio prazo, assim, a gente vai trabalhar nisso. Mensalmente a gente recebe interessados na nossa solução, mas... A gente entende que no mercado do Brasil ainda é muito grande, a gente ainda tem muito que ajudar os empresários aqui da construção no Brasil. No básico ainda, né? Então, mas assim, de fato existem várias ideias, como essa do comercial. Seria legal da auditoria de obra, né? Que é esse controle de documentação que tem que ter, mas aí é mais para construção. A incorporação também. Por exemplo, hoje você vai fazer uma incorporação, tem 300 colaboradores ali, umas 3, 4 empreiteiras, né? Tudo isso
E a gestão de documentação desses empreiteiros? Tipo, nota fiscal é mais comum porque tem que pagar, mas Sim. documentação de exame, GFIP, que não tem mais, mas tem o E-Social. Então, como que... Não, Ele seria até, legal. no Mais Controle, ele até consegue anexar esses documentos. Ele consegue colocar ali contrato, documentos de exames. Embora tem muitas pessoas que nos pedem também, algo que também a gente pode pensar em desenvolver, é a questão de exame periódico, quando que vai ser o próximo exame. Isso é algo que a gente ainda não tem, mas a gente recebe essa demanda também. Hoje a gente tem um cliente que trabalha com isso, né? Esse software para isso mesmo. Sim. Então ele faz a gestão de quem entra e sai na obra. Essa catraca é como se fosse uma catraca virtual. É algo que a gente pode até pensar em integrar, né? Seria legal. Pode ser uma outra empresa que plugaria em vocês e teria esse acesso. Exato. Eu acredito que o custo de desenvolvimento deve ser muito alto, né? E assim, é um ganha-ganha, né? O que a gente fala, né? Todo mundo ganha. A gente, nosso cliente, nosso parceiro. Então, é algo que, de fato, é uma boa ideia a se pensar. Legal. E estar em eventos é bom? É essencial para quem tá buscando aí, tentar na dúvida se deve estar ou não? É essencial. É essencial. Acho que todo mundo, seja o empresário da construção, construtor, incorporador, prestador de serviço, ele é fundamental que ele participe dos eventos para ele poder ver o que tem de novidade no mercado. A nível de produto, de ferramentas, de software, de tecnologias. Fazer network também é fundamental. Isso sim. É numa dessas aí que eles encontram a Cruz Contabilidade e vai ajudar a economizar 23 mil reais em uma conversa de 5 minutos. Nos primeiros episódios eu ficava enchendo o saco da Thaís e falava assim, Thaís, o que é networking? É a arte de ser interessante sem ser interesseira. Acho que é a frase mais dita. Gostei. É a frase mais dita no nosso podcast. E assim, qual dica que você daria para fazer um bom network? Você que convive muito com pessoas em eventos, assim, o que você mais vê assim, acontecendo? Legal, primeiro eu gostei muito da descrição aqui, da explicação da Thaís. Concordo plenamente. Eu acho que tem que ser uma troca ali de conteúdo genuína, né? Eu acho que ter uma boa postura, ter um sorriso no rosto também, né? Eu acho que é fundamental a gente poder chegar e se mostrar simpático. Contribuir de alguma forma, ter uma escuta atenta. Você ouvir bem o que a pessoa precisa, saber como que pode ajudar. Se eu não posso ajudar, poxa, mas espera aí. Que nem a gente costuma fazer, né? A gente se conectar uns aos outros. Eu acho que alguns princípios do network que faz aí a gente poder crescer de forma sustentável, né? E em conjunto com outros empresários, pessoas também da construção. Não só da construção, né? Eu diria, mas do mercado mesmo. Para todo mundo. Acho que o pessoal da tecnologia é um pouco mais tímido, né? Não os sei, desenvolvedores, sim. São os desenvolvedores, né? Eles são mais tímidos, assim. E aí nós também éramos muito tímidos, né? Tanto os eventos quanto a internet em si, né? Que você abrir seu celular e começar a falar, aí é normal, você vai procurar defeito, aí gaguejou, se sente mal, né? Grava o mesmo vídeo 10 vezes, 5 vezes. Pois ainda não gosta. Nós somos o mais ou menos. Nós somos o nosso primeiro hater, né? Nós mesmos nos boicotamos. Mas eu acredito que esse desenvolvimento veio muito disso, dos eventos e da internet. Sim. Nós temos um canal no YouTube que a gente vai soltar esse podcast lá. Bacana. E toda semana a gente grava um conteúdo mais técnico. Então toda terça e quinta às 8 horas. A gente fala de contabilidade, fala sobre regulação de obra, imposto. E gravar o vídeo toda semana, essa repetição ajudou muito. Ajuda Tanto bastante. falar na câmera quanto as pessoas também explicar. Jogo é jogo e treino é treino, né? E eu acho que, inclusive, existem cursos sobre isso. A gente já fez também alguns, que é oratória, a gente poder ter uma boa comunicação. Sim. Acho que é tudo fundamental. E assim, mas nada melhor do que a prática, do que realmente para poder se desenvolver no network. Para quem tá começando, qual dica que você daria? Inclusive, no modo geral, tá? Então, faça uma aula de oratória, faça uma pesquisa de mercado, não sei. Para quem tá começando, o que você diria? Para quem tá começando, em que sentido? A empreender? Empreender. Primeiro, eu acho que é formalizar a ideia eu acho que todo mundo tem muitas ideias, né? Mas uma ideia no papel não vale nada. Quer dizer, eu diria o seguinte, uma ideia na cabeça não vale nada. Eu como empreendedor, empresário, gosto de conversar sobre ideias, eu vejo isso muito acontecer. E o pior ainda é aquele cara que eu tenho uma ideia
e não fala pra ninguém. Não vou contar porque vão roubar a minha ideia. Roubar minha ideia. Pô, desde que você não fale pro seu concorrente, né? Sim. Não tem problema nenhum você falar a sua ideia pras pessoas. Que até, na minha opinião, um dos primeiros passos da ideia é conversar com as pessoas. Exato. É externalizar a sua ideia, o que você pensa e sonha em fazer, conversar com as pessoas. No primeiro momento, primeira oportunidade, colocar isso num papel, porque uma ideia na cabeça não vale nada. Uma ideia no papel, sei lá, um planinho de negócio ali, às vezes bem executado, pode valer alguma coisinha. Agora, uma ideia bem executada, essa pode valer milhões. Então, fazer uma pesquisa de mercado, conversar com as pessoas, é fundamental ter uma escuta ativa. É um dos grandes erros dos empreendedores, principalmente a galera que vem da área técnica. Inclusive, eu me incluo nessa, eu tive que quebrar também esse meu... Uma crença, assim. Essa crença, exato. Essa palavra que eu queria, Felipe. Essa crença, porque a gente tá muito ali na operação, mas na verdade a gente tem que ouvir o cliente. Não adianta de nada eu ter uma ideia se eu não sei o que meu cliente realmente precisa. É um produto bom para você. Exato. Por exemplo, lá no início do sistema, vamos supor que a gente quisesse começar a desenvolver a parte de obras, estoque financeiro. Para que o estoque? O estoque é para quem já é mais maduro. Então, a gente precisava de começar no orçamento financeiro, proposta comercial, compras, medição, diário de obras, depois o estoque. Dando um exemplo aqui. Mais sensíveis. E por que a gente conseguiu seguir essa trilha de forma assertiva? Conversando com o cliente. Começar de forma pequena também. Eu vejo, às vezes, alguns empreendedores já construindo algo magnífico. O cliente, ele gosta de ver evolução. Ele gosta de... Quero abrir um restaurante. Cara, começa simples, começa pequeno, começa com uma mesa mais simples. Daqui a... eu tenho dinheiro para comprar uma mesa bacana. Pô, tá bom, mas... Compra daqui a 2 meses, 3 meses, espera um pouquinho, deixa o seu cliente voltar. Primeiro se preocupa com o seu atendimento. E depois vai ali nas cerejinhas do bolo, sabe? Então, ouvir o cliente, ter um documentado toda a ideia, validar, é ficar indo no cliente toda hora. Pode perceber que toda hora eu falo do cliente, a escuta ativa é ter o cliente no centro da operação. Se qualificar, buscar por conhecimento mesmo, fora inclusive da sua área de conhecimento técnica, é buscar entender como é que funciona a gestão financeira, que inclusive a gestão financeira o caixa é rei, né? Então assim, ter ali a gestão financeira, do fluxo de caixa, da DRE, saber quais as contas que eu tenho a pagar. O básico. O básico bem feito, faz o básico bem feito. Às vezes, assim, o profissional, o gestor, ele quer investir no equipamento, na contratação, mas será que o meu fluxo de caixa, ele comporta esse investimento? Será que no final do ano eu tenho dinheiro para pagar o 13º dos meus colaboradores? Então, ter conhecimento sobre gestão financeira, conhecimento sobre marketing, vendas, atendimento a cliente é fundamental para quem sonha empreender. E pensamento de longo prazo. Empreender, assim, é um erro também comum que eu vejo nos empreendedores, é achar que virei empresário, agora eu sou dono. Tô rico. Meu escritório é na Vou praia. Vou trabalhar agora. menos e tudo bem. Né? Exato. Trabalhar então, menos assim, é o que menos acontece. É priorizar os colaboradores, o crescimento da empresa em detrimento do seu próprio rendimento. Né? Fixar um salário. O empreendedor ele tem que ter um salário também. Ele tem que... Vocês sabem isso mais do que ninguém. A pessoa tem que saber ali, o empresário ele tem que ter uma retirada por mês. No final do ano ali, se sobrar um pouquinho, ele tira ali uma retirada. Essa parte é muito importante, Marcelo. Às vezes tá sobrando 30 mil ali e o cara, não, vou pegar tudo. Já paguei tudo. Assim. Já paguei tudo, sobrou 30 mil. Capital de giro esquece. Não precisa pagar nada o próximo mês. Essa parte realmente é fundamental. Por isso que é importante o trabalho de vocês, essa parceria que eu considero fundamental, que é qualificar. Hoje a gente entrega a ferramenta, mas às vezes o conhecimento não adianta de nada ele ter uma ferramenta e não sabe mexer na ferramenta. É o que quem trabalha em fábrica, eu já trabalhei em fábrica também, eles dizem, né? Vocês sabem quanto que é para apertar um parafuso? Não sei. Não sei. É R$1. Para apertar o parafuso é R$1. Agora, para saber qual parafuso apertar. É 10 milhões de dólares. É R$1.000. Vale muito mais. Vale muito mais, né? Então, assim, é fundamental. O conhecimento é algo que ninguém nos tira, né? Isso aí. Essa é a nossa função hoje, assim, como contabilidade para o mercado. Porque, assim, o meu cliente, ele não quer saber débito e crédito, ele não quer saber ativo e passivo, a não ser que ele já esteja num nível de investimento, né? Isso é uma outra questão.
Então, a nossa função como contabilidade hoje especializada no setor é levar o conhecimento para a pessoa que esteja interessada. Então, a gente tem o conteúdo gratuito. Você pode ver que aqui o nosso papo a gente falou mais sobre você do que propriamente sobre a gente, porque pode ser que alguém esteja tentando integrar alguma coisa no Mais Controle, ou o cara é da empresa consultora que não sabe o que é o Mais Controle. Então, a gente tenta agregar o mercado. Só que, de fato, se você não quiser, não tem quem faça você conseguir, né? Então, a pessoa ela tem que querer realmente, e isso é o primeiro passo. Perfeito. Por isso que eu acho muito nobre o trabalho de vocês de estarem compartilhando esses conhecimentos, metodologias, ferramentas com quem acompanha vocês. Facilitar é uma satisfação enorme estar com vocês aqui, justamente. Contratem a Mais Controle, vai facilitar a nossa vida. Obrigada. Vou indo pro final aqui. A gente quer agradecer a sua presença. Foi um prazer conversar. Prazer foi meu. Conhecer um pouco mais da sua história, dar Mais Controle, como que nasceu e como que vem crescendo muito no mercado. Bacana. Prazer demais, moça. Bacana. Satisfação é minha, inclusive em nome de toda a nossa equipe. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Tá? Compartilhando um pouquinho, não só da minha história, mas da nossa solução e poder chegar mais próximo do nosso objetivo, da nossa missão, eu diria, que é ajudar a construir o Brasil. Então, com certeza, nós fazemos parte disso. Com mais controle e com mais ganhos. Exatamente. É isso aí. Vamos deixar suas redes sociais aqui embaixo, aqui na descrição. Uhum. Também o link da Mais Controle, tem um site, não é mesmo? E você, empresário, dono de construtora que está passando a dificuldade para fazer sua gestão, aqui está a sua solução. Olha Mais só. Controle. Já rimou, hein? Rimou, foi um slogan maneiro. Gostei. Nem foi planejado. Valeu, galera. Assistam o nosso episódio, assistam os vídeos semanais e se inscrevam no canal, né? Para receber sempre esse tipo de conteúdo, para agregar vocês aqui, tudo isso gratuito. Então, comentem aí também se tiver alguma dúvida. Comentem aí qual ferramenta o Mais Controle poderia integrar, né, no seu sistema. E é isso. Muito obrigado por todos vocês e um abraço. Chegou até aqui e não se inscreveu, vamos lá, né? Se inscreve aí. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau, gente.